Olá pessoal, aqui é a professora Rutiele do canal do Cálculo e hoje nós vamos falar sobre curvas de nível. Na próxima videoaula nós falaremos sobre gráfico e superfície de nível. Nós vamos ver que essa aula de hoje ela é extremamente importante para entender depois o que são superfícies de nível. Vamos começar aqui então falando de funções que vai de R2 em R para falar então são funções de duas variáveis para definir aqui essas curvas de nível. Lembrando que toda essa videoaula está baseada, tem recortes desse livro aqui, Cálculo, volume 2, do James Stewart, que está disponível o PDF na internet gratuitamente. Então, nós vamos começar falando que existem programas de computador desenvolvidos para traçar os gráficos de funções de duas variáveis, que é o tema dessa aula de hoje. Curvas de nível, então, nós vamos definir para funções de duas variáveis. Superfície de nível, nós vamos definir para função de 3 ou mais variáveis, que é na próxima videoaula. Na maioria desses programas que são desenvolvidos, eles desenham os cortes nos planos verticais, x é igual a k e y é igual a k, para valores de k igualmente espaçados. E as linhas do gráfico que estariam escondidas são removidas, tá? Então, a gente vê aqui que essa função aqui do exemplo 1, ela foi plotada, ela foi desenhada por software, por programa de computador. É como se fizesse assim, cortes com plano x é igual a k, y é igual a k, que é o que a gente vem fazendo aí nas videoaulas anteriores, só que o programa consegue fazer para muito mais coisas, né? Por exemplo, essa daqui a gente não consegue visualizar essa função aqui, os cortes, os planos, quando a gente coloca x é igual a k, y é igual a k, não é tão simples visualizar, igual nas quádricas, por exemplo, igual nos paraboloides elípticos, por exemplo, é bem mais simples do que nessa. Para essa aqui a gente já precisaria olhar usando o computador, tá? Essa ideia de fazer cortes, ela é uma ideia que é muito utilizada na computação para plotar esses gráficos aqui de funções que são superfícies, de funções de duas variáveis. Essa ideia, gente, ela sustenta, coisas como isso aqui, ó, esses exemplos. Por que fica essas montanhazinhas aqui? Por que perto da origem já não é assim? Eu coloquei esse exemplo aqui também retirado lá do livro do Stewart, tá? Essa função aqui, repara que ela é uma soma de seno de x com seno de y. Tá vendo que dá umas ondas assim, né? Quando a gente faz recortes, se eu colocar aqui um x é igual a k, eu vou ter uma função seno de y mais uma constante. Tá vendo que quando a gente faz paralelo, quando eu faço cortes paralelos ao plano XZ, por exemplo, que é x é igual a k, eu vou ter aqui um monte de senos. Tá vendo as ondinhas? Sobe, desce, sobe, que é a função seno do cálculo 1, tá? Isso é muito útil para nós, para conseguir fazer programação, enxergar esses gráficos, né? E aí nós vamos fazer, então, com essa ideia aqui dos cortes, Repara, a definição do que são curvas de nível. Curvas de nível de uma função f de duas variáveis são aquelas de equação f de x e y igual a k. Repare que esses cortes anteriores aqui que a gente viu, era x é igual a k e y é igual a k, que são x é igual a k paralelo ao plano yz e y é igual a k paralelo ao plano xz. A curva de nível definida aqui para nós, ela é z igual a k. Então, são paralelos ao plano xy. Por quê, gente? Olha como é que é legal essa definição aqui de curva de nível. Essa ideia da curva de nível, ela foi emprestada para nós pelos cartógrafos, lá da cartografia. É muito importante para fazer o estudo de agrimensura, de terrenos. Essa ideia de curva de nível que ela é muito usada pelos engenheiros civis. Uma curva de nível fxy é igual a k é o conjunto de todos os pontos do domínio, tá? De f nos quais o valor de f é k. Ela vai nos mostrar onde o gráfico de f tem a altura k. Então, gente, as curvas de nível, elas moram no domínio. Então, elas moram onde? No plano XY. Muita gente confunde falando que a curva de nível, ela está aqui em cima, ela está na superfície. Então, na verdade, ela não, ela está lá no plano XY, tá?
ela é um subconjunto para nós, e ela vai falar, por exemplo, essa daqui, ó, essa curva aqui é onde os pontos do domínio têm a imagem igual a 20. Essa curva aqui, ó, de nível, ela vai falar para nós que esse aqui esses são os pontos do domínio onde a nossa função f de xy tem a imagem igual a 45, tá? Então, na verdade, é como se a gente pegasse aqui essas curvas que estão na superfície, que é o gráfico da nossa função, e colocasse a sombra disso lá no plano XY. Então, olha, onde que é a moradia das curvas de nível? É no plano XY, está dentro do domínio, e o domínio mora no plano XY. Então, curva de nível é o conjunto de todos os pontos do domínio, que f desses pontos vai dar k, tá? Essa é a nossa definição de curva de nível. Vamos ver exemplos. Esboçar as curvas de nível dessa função. Nós sabemos, então, que a definição de curva de nível é colocar o z igual a k. E nós sabemos que nós já vimos na videoaula anterior que o domínio dessa função é esse círculo, né, que é tudo que está dentro da circunferência centrada na origem de raio 3. Então, ó, tá vendo? Ó, tudo que está dentro dessa circunferência centrada na origem e de raio 3, isso aqui é o domínio, gente, ó, esse círculo aqui, ó, tá? Tudo que está aqui dentro é domínio. As curvas de nível, elas vão morar aqui dentro do domínio. Que curvas são essas? Ó, eleva os dois lados ao quadrado e coloco x² mais y² igual a 9 menos k ao quadrado. Então, eu mexi aqui, que são as curvas de nível, e pedi para calcular quando k for 0, 1, 2 e 3. Quando k for 0, eu coloco aqui, ó, k igual a 0, circunferência de raio 3, que é essa curva aqui de fora, ó. Tá vendo? Quando k é 0, é essa curvinha de fora. Quando k é 1, eu coloco aqui, ó, 1 vai dar raiz de 8, que é a circunferência centrada na origem e com raio raiz de 8. Então, aqui é quando k for 1, essa que está aqui, ó, essa pertinho da outra. Quando k for 2, eu coloquei k aqui igual a 2, então ficou 9 menos 4, dá 5. Circunferência centrada na origem com raio raiz de 5. Então, aqui, ó, quando k é igual a 2, é essa circunferência. E quando k é igual a 3, eu coloco aqui 3² dá 9, dá 9 menos 9 dá 0, que é a circunferência degenerada, que é a circunferência centrada na origem de raio 0, que vai resumir em ser apenas o ponto 0, 0. Então, observe, gente, que esses círculos, que são as curvas de nível, eles são círculos dentro do domínio, são subconjuntos do domínio. Esse círculo aqui, ó, por exemplo, que é quando k é igual a 2, ele me fala que todos os xy que estão sobre ele, o f desses pontos, em cima dessa circunferência, o resultado de f por essa circunferência vai me dar 2. Ou seja, todos os pontos que estão sobre essa circunferência têm a mesma altura lá na nossa superfície gerada, que é 2, tá? Exemplo 4. Esboçar algumas curvas de nível dessa função aqui. Primeiro, gente, é lembrar que a curva de nível é pegar a função e igualar a k. O k aqui vai ser sempre o valor maior do que 1. Por quê? Porque isso aqui é positivo, isso aqui é positivo, então o mínimo que daria quando o x e y fosse 0 e o k seria igual a 1. Para qualquer outro x e qualquer outro y que não seja o 0, 0, vai ser um k maior ou igual a 1. Nós vamos separar, então, em duas classes. A primeira é quando o k for exatamente 1. Quando o k for exatamente 1, gente, nós vamos ter 4x² mais y² igual a 0. E vai ser o quê? Uma elipse degenerada, que vai ser apenas o ponto 0, 0, que é isso aqui, tá vendo? Quando k for maior que 1, eu vou colocar k menos 1 no segundo membro, vou dividir todo mundo, esse 4 que está aqui eu vou enxergar ele como um 4, né, que é a mesma coisa. Vou dividir todo mundo por k menos 1. Tá vendo por que eu tenho que falar que o k tem que ser maior do que 1 e não pode ser 1? Porque eu estou colocando k menos 1 no denominador. Nós vimos que isso aqui, ó, representa equações de elipses, desde que o k seja positivo, maior que 1, desculpa. Desde que o k seja maior que 1, que aí esse denominador aqui fica positivo e gera número ao quadrado, né? Então, isso aqui são equações que representam elipses no plano R2, tá? Então, as nossas curvas de nível, gente, é elipse degenerada e são elipses com centro no 0, 0, tá vendo? Essas coisinhas aqui, essas elipses no plano R2 é que são as curvas de nível. Essas
elipses, elas vão gerar elipse aqui, ó. Tá vendo? A altura. Essa elipse, ela gera essa altura, K, aqui no nosso paraboloide elíptico. Nós vimos que essa Z igual a 4x² mais y² mais 1 é um paraboloide elíptico. Se você não entendeu isso aqui, vai lá na videoaula de quádricas, que você vai entender que essa equação, Z igual a 4x² mais y² mais 1, representa uma superfície chamada paraboloide elíptico. E o nosso último exemplo aqui dessa videoaula é esboçar as curvas de nível dessa função para os valores menos 6, 0, 6 e 12. Então, curva de nível f de x, y igual a k, coloca ela nesse formatinho, só para facilitar. Nós já vimos na videoaula anterior que isso aqui, essa função representa o gráfico, essa superfície, que é um plano que contém esse triângulo aqui, né? E as curvas de nível, quando eu coloco k igual a menos 6 aqui, eu vou ter, ó, uma reta no R2, porque essa função ela vai de R2 em R, as curvas de nível, que aqui no caso são retas, né? Curvas de nível, e nós vamos ver que toda reta é uma curva por definição, né? Então, nós temos, ó, retas, quando k é 0, 6 e 12, aqui, ó, todo mundo reta. São retas com a mesma inclinação, que é a inclinação menos 3/2. Tá vendo? São essas retas que representam as nossas curvas de nível que foram pedidas aqui. Curvas de nível está no R2, gente. São curvas que estão aqui, ó, no plano R2, que é subconjunto do domínio. Nós vemos que essa função f, ela tem o domínio R2. Então, essas retas que são as curvas de nível são retas que estão no domínio, representam subconjuntos do domínio. O que está falando? Está falando que essa reta aqui, todo mundo que está nela, o f desses pontos do R2 que estão nessa reta, o f de todo mundo vai dar 0. O f de todo mundo que está nessa reta vai dar menos 6. Tá vendo? Porque eu peguei o f igual a que é exatamente aqui. Olha que legal. Essa reta que está aqui, ó, passando em 2 de x e 3 de y, é exatamente essa reta aqui, ó, a interseção da superfície com o plano XY, tá vendo? Passando em x igual a 2 e em y igual a 3. Então, essas retas são as nossas curvas de nível aqui do exemplo 5, que é o nosso último exemplo da videoaula. Acompanhe a próxima videoaula que nós falaremos sobre superfícies de nível. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Se você gostou, deixa um comentário aqui para mim na videoaula e até a próxima. Tchau!